Internautas de Itapipoca, os cumprimentos do professor Ivan Paixão, que neste momento está levando para o teu conhecimento este vídeo, que tem o número 61. E nele abordaremos temas sobre algumas particularidades das 3 regiões distintas do largo município de Itapipoca, que, como já falamos exaustivamente, está constituído por terras altas das serras, das terras planas do sertão e da região litorânea, com suas belas praias, com cenários indescritíveis por sua beleza natural sem igual. Nunca é cansativo lembrar que tudo começou na serra, quando os primeiros portugueses que para aqui chegaram o fizeram de mala e cuia, como se diz no mais vulgar. Mala, porque nela eles trouxeram os seus pertences. Cuia, porque aprenderam a usá-la, como os indígenas daqui já faziam, serrando a cabaça seca ao meio, limpando as bandas e deixando por um tempo ao sol. Então as usavam, cada banda, cuia, como forma de recipiente tão necessário para o dia a dia dos nativos. Como é público e notório, estes primeiros portugueses que iniciaram aquele aglomerado diminuto de pessoas ali naquela serra, estavam marcando também o início de uma sociedade que vai crescer, surgindo seus líderes, dirigentes e o fundamento natural das futuras famílias cujos sobrenomes ganharam destaque no andamento dos acontecimentos. Não ocorre da noite para o dia. Contudo, estes fatos é o resultante de uma história marcada por sucessivos episódios, até certo ponto de difícil explicação, mas na verdade foi o que aconteceu. As famílias mais tradicionais lá da antiga vila da Imperatriz da Serra, depois da vila do Pé da Serra, não puderam se desvencilhar nem das suas tradições, muito menos das suas raízes, que foram plantadas desde o nascedouro no que se refere aos seus sobrenomes tradicionais expressos nas mais variadas famílias daquele tempo inicial, como assim se tornaram conhecidas. Fatos que não surgiram de uma hora para outra, repito, mas sim por causa de fortes raízes portuguesas, porque de lá vieram estes que marcaram suas origens aqui, querendo ou não. Os pioneiros das famílias desta serra e futura planície vieram de além-mar, e deles, na sua maioria, não se pode fugir. Por exemplo, há uma rua no bairro da Fazendinha, em Itapipoca, que guarda o nome do coronel Bento Alves. Este senhor foi um dos mais antigos cidadãos desta região, por que não dizer um dos pioneiros do seu tempo. Quando observamos com mais cuidado a relação dos intendentes e prefeitos municipais de Itapipoca, desde épocas mais antigas, saltam aos nossos olhos
variedade de sobrenomes que foram se consolidando nos anais da história destas paragens, como Miguel Antônio da Rocha Lima, 1823, Luiz Antônio Cordeiro, 1826, Francisco Manuel Alves, 1827, Manuel Oliveira Dias, 1828, José de Agrela Jardim, 1832, Francisco Manuel Alves, 1836, Antônio Ferreira Braga, 1839, Manuel Urbano Passos Montenegro, 1840, Francisco Manuel Alves, 1842, Francisco Barroso de Souza Cordeiro, 1844, Bento Antônio Alves, 1848, Antônio José dos Santos, 1852, Bento Antônio Alves, 1875, são inúmeros. O sobrenome Braga, em seguida aparecem Aguiar, Carvalho, Pires, Teixeira, Barbosa, Silva, Cunha e por aí vai. Só que os primeiros habitantes das terras do Novo Mundo, descobertas por Portugal em 1500, foram os expulsos do país luso, como se aquela gente da nação da Europa quisesse se livrar deles, porque eram os malfeitores, criminosos, condenados às penas elevadas, e para a terra nova foram mandados e jogados à própria sorte neste gigantesco litoral. Muitos eram analfabetos, outros tantos conheciam as Lusíadas de Camões, mas eram indesejáveis na sua terra, eram os fora da lei, condenados a longas penas. Embora mais tarde a nova terra tenha dado guarida a estrangeiros das mais variadas nacionalidades, a Itapipoca, em seu município, também recebeu descendentes, por exemplo, da diáspora, quando os judeus foram espalhados pelo mundo, tanto os originais da nação como seus descendentes. Talvez tenha chegado aqui também alguém com sangue cigano ou de outras origens, até germânicos, orientais. Esta foi a formação da nossa raça, fortemente mesclado com os descendentes da África, vindos para essas novas terras na condição de escravos. E mais o relacionamento dos europeus com os indígenas ou nativos da terra recém-descoberta, que havia em grande quantidade, espalhado por inúmeras tribos, e com os brancos degredados, as Índias pariram, gerando novos tipos físicos de mestiços. Por isso, não há como negar que o resultado da constituição do povo de Itapipoca, desde o primeiro momento, é semelhante ao todo nacional, formado dos mais variados tipos físicos, com sobrenome familiar, vindo dos mais distantes pontos deste mundo de meu Deus. Por isso somos uma nação tremendamente mestiça, com sobrenome os mais variados, vindo das regiões mais diferentes. Não podemos identificar a origem de uma família tradicional como Alves, Braga, Barroso, Teixeira,
Cordeiro, Pires, Barbosa, Montenegro, Lima e outras, estabelecendo uma origem provada, mas sim resultante de tantas idas e vindas, sempre fazendo a leitura natural das várias condições apresentadas, porque leviano seria uma afirmativa final e conclusiva da origem desta ou daquela família. Neste passo, os serranos, os que por lá convergiam, porque o povoado agora era a vila da Imperatriz, por isso tornava-se atrativo e mais ainda pelo incremento das lavouras de algodão, gerando lucros e abrindo emprego para os plantadores, para os que colhiam, para os que trabalhavam o produto, para os que transportavam estes mesmos produtos lá de cima da serra para o sopé da serra, onde os armazéns estavam comprando toda esta produção. Mais adiante, essa gente ganhou o sertão, criando gado, cabras e ovelhas nas terras planas, fazendo nascer as fazendas e com elas os vaqueiros. Trabalho árduo, lento, passo a passo, ao longo de anos, desde os currais do gado, os chiqueiros com cabras, outro para as ovelhas, o chocalho dos animais menores titilando, o das vacas badalando, o berreiro no mundo, a casa grande sempre em crescente trabalho, muitos os ajudantes, a fartura aparece, leite, coalhada, queijo, manteiga, nata, nos terreiros galinhas e capotes, patos e porcos, o vai e vem dos que trabalham, a alegria dos meninos, bola de meia, baladeira, o casarão rodeado de alpendres, as sombras das algarobas, as carnalbeiras, as moitas de mufumbo, o mulungu, os canários, o currupião, o cupido, os xereréus, o vaqueiro aboiando e o gado berrando, é o sertão da fazenda Sororô, de tantas lembranças agradáveis. Buscando novas aventuras, que se transformou em trabalhos definidos, o homem, que é antes de tudo um desbravador, chegou numa dessas belas praias da terra dos três climas e ali se fixou, pescou, plantou maniva, colheu mandioca, fez farinha e goma, comeu beiju, aprendeu a produzir sal que vendia, levando nos costais, dentro dos caçoás, no lombo dos animais, para os locais mais longínquos. Assim cresceu uma população com hábitos próprios da região praiana. Do mesmo modo surgiu outra população no sertão, com seu jeito próprio de trabalhar e de se comunicar. Finalmente, como já sabemos, já existia a população da Serra, por onde tudo começou, mostrando suas peculiaridades próprias. Nesta conjunção aconteceu finalmente a extensa área geográfica do futuro município de Itapipoca. Quando finalmente o município agasalhou as três regiões após o nascimento da Imperatriz do Pé da Serra, os serranos, os sertanejos e os praianos, todos os sábados vinham para esta sede comprar e vender seus produtos. Era a feira, a famosa feira de todos os sábados, que começava alta madrugada, quando os feirantes chegavam com seus animais e suas cargas. Esta se estendia por todo o dia, se encerrando no final da tarde com
o esvaziamento da Vila da Imperatriz, mais tarde cidade de Itapipoca. Com a expansão, principalmente por causa do domínio das vastas áreas territoriais do sertão, onde as fazendas de gado precisavam de muitas terras para o pasto, quando finalmente o município de Itapipoca se estabeleceu legalmente, este contava com área territorial invejável, compreendendo grandes domínios na serra, muitas terras nas praias, com lindas paisagens e alvíssimas areias na arrebentação do mar, ali existindo também coqueirais nativos a perder de vista, cajueiros, inclusive os selvagens. Depois os pioneiros iniciaram as plantações do cajueiral antigo, cuja produção de castanha é de excelente qualidade e quantidade, ao lado dos peixes e outros animais e aves características da região. Eis um retrato desta área de terras invejáveis que mais tarde, graças aos mecanismos dos políticos, a dilapidaram, arrancaram do todo desta rica porção de terras ricas, produtivas e antigas, que nasceu com a Vila da Imperatriz do Pé da Serra, para depois se tornar a Itapipoca que tanto amamos. Pois bem, arrancaram de Itapipoca original terras para criarem 2 novos municípios da zona norte do estado do Ceará. São eles Amontada e Miraíma. Os brasileiros, ou melhor, os indígenas das terras que foram apossadas por Portugal no longínquo 1500, conheceram bem este drama. É preciso lembrar quantos deles foram massacrados e mortos pelos lusos indesejáveis, expulsos do seu país da Europa naquele tempo, seguindo o processo até os idos de 1530, quando se efetivou a colonização, o tempo das capitanias hereditárias e, finalmente, os coronéis das usinas produtoras de açúcar e derivados da cana. Por isso, o poeta expõe seu pensamento assim. Título: Aqui já tem dono. Andando por estas terras que os portugueses dizem suas, não podemos desprezar o princípio sólido da sabedoria, a verdade do direito, porque não há o que contestar. Ontem, hoje, amanhã e sempre sabemos. Quem chega é visitante. Essas terras já têm dono desde tempos bem distantes. São milhões de vidas espalhadas nas incontáveis aldeias. Obedecem à natureza. Os velhos, os caciques e os pajés não invadem o espaço alheio, cada qual no seu lugar, senhores de roupas coloridas. Aqui não, nos deixe viver em paz. Estas terras nos pertencem, por isso voltem para trás. Para Itapipoca não tem volta. Obedecemos às leis. Nossa perda foi real. Deceparo do nosso todo o melhor. Lamentar o leite derramado, este não se apanha mais. Vamos sim trabalhar, maciçamente estudar,
só para frente olhar. Vamos dar a volta por cima, porque somos destemidos. Somos o suprassumo da verdade, assim corre no nosso sangue. Com ele, seguimos em frente, jamais desistiremos. Somos o composto das raças. Somos brancos, somos negros, somos índios, somos bravos, somos fortes, somos capazes, somos verde e amarelo de uma nação amada chamada Brasil. Assim, senhor, senhora, professor, professora, alunos do município de Itapipoca, estamos lhe entregando o vídeo número 61. E nesse momento nós queremos agradecer por sua participação, por seu empenho, por acreditar na nossa pesquisa e no nosso trabalho, porque nós continuaremos assim fazendo para melhor informar a todos sobre nuances das causas municipais desta terra que tanto amamos, Itapipoca dos Três Climas. Te agradecemos por tudo e que Deus te abençoe.